Olá pessoal, vamos à nossa videoaula de número 22. Nesta videoaula nós iniciamos uma nova etapa deste curso, que é a parte em que nós vamos falar sobre anéis. Anéis são uma das estruturas algébricas mais importantes que nós temos. Neste curso que nós estamos gravando, a gente vai falar apenas de anéis e de alguns casos especiais de anéis que a gente chama de domínios e de corpos. Mas há outras estruturas algébricas que nós não falaremos nesse curso e que valeria a pena aí um conhecimento. Uma delas, que vale a pena, é muito interessante, muito legal e muito conectada com um monte de coisa no mundo teórico, na física, na computação e assim por diante, é a teoria de grupos. Outra que talvez você já tenha estudado se fez álgebra linear é espaço vetorial, entre outras estruturas por aí. Então, nosso foco aqui, daqui em diante, é estudar a teoria de anéis. E, como uma aplicação principal disso, mais para frente, a gente vai fazer o estudo de um tipo específico de anel, que é o anel de polinômios. Tá? Então, vamos entender primeiro que estrutura algébrica é essa, o que é isso? Então, quando a gente fala de estrutura algébrica, geralmente a gente está falando de um conjunto com operações, tá? E aí, a partir disso, você vê que tipo de exemplo se encaixa, que tipo de coisa que a gente conhece se encaixa nisso, que propriedades, teoremas temos, né? Então, cada uma dessas estruturas algébricas, elas têm definições muito simples, mas que à medida em que você vai conhecendo estruturas e subestruturas lá dentro e vai estudando propriedades e proposições, você vai percebendo o quanto essas coisas são ricas e interessantes. Bom, anéis então são algumas delas. Vamos entender primeiro o que é um anel. Vamos entender a definição de anel. Para definir um anel, o que nós precisamos é de um conjunto A e de duas operações, que aqui eu vou denotar como soma e produto. A soma geralmente é isso mesmo, é uma soma, a gente acaba chamando isso de soma. Agora, a segunda operação, que aqui eu vou chamar de produto e não tem problema, às vezes não é um produto clássico, é uma definição, é uma operação um pouco diferente, enfim. O que importa são duas operações binárias, como a gente já definiu em alguma videoaula lá no começo, né? Então, é um conjunto com duas operações, que aqui eu vou denotar como mais e pontinho vezes, né? Que a gente fala que é um anel esse sistema. Conjunto e duas operações. Isso é um anel se valem 6 propriedades. Quais são elas? As 4 primeiras são para a primeira operação, a adição. As propriedades são associatividade, comutatividade, existência de elemento neutro e existência de oposto. Então, se a gente voltar lá nas aulas de operações binárias, você vai lembrar um pouco disso, mas relembrando. Então, para a soma, para a adição, se você somar 2 elementos, depois somar com um terceiro, é a mesma coisa de ter somado os 2 últimos e depois somado com o primeiro. Isso a gente chama de associatividade, essa história de poder correr o parênteses, né? Isso é associatividade. Também vale a comutatividade. Se você somar 2 elementos e trocar de ordem, dá a mesma coisa. Outra propriedade, existe um elemento neutro para a soma. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe um elemento que a gente vai chamar de zero, ou 0A, só para frisar que é o elemento neutro do A, tal que toda vez que você soma esse elemento com qualquer outro do conjunto, mantém o próprio elemento. Então, ele é neutro porque você tenta somar qualquer coisa com ele e não muda, né? Existência de oposto. Como tem elemento neutro, eu posso pensar que, nesse caso aqui, existe, para ser um anel, dado qualquer elemento do A, existe um outro elemento que a gente vai denotar por menos A, tal que quando você soma o A com menos A dá zero. Claro que o menos A aqui já é uma notação. Eu podia falar assim, olha, para cada A tem um B, tal que A mais B dá zero. E aqui já é a notação, menos A. Então, A mais menos A dá zero. Então, quer dizer, elemento oposto. Eu somo alguém com o A que dá o elemento neutro. Isso existe para soma.
Então essas 4 propriedades, elas são, inclusive, bastante exigência, e essa é a ideia de um anel. O anel ele tem 2 operações e a primeira delas tem bastante exigência, é a soma. Tem que ter todas essas 4 propriedades. Agora, o legal do anel é que ele deixa bastante livre o que pode acontecer na parte do produto, na parte da segunda operação. Então deixa eu marcar com uma cor diferente. Aqui, ó, essa 5ª propriedade é a única exigência que eu faço exclusivamente sobre o produto, que é a associatividade. Eu não abro mão da associatividade para isso ser um anel. Então, se você pegar 3 elementos A, B e C no conjunto A e fizer o produto de A por B e depois fazer o produto por C, isso dá a mesma coisa de ter feito primeiro B com C e depois o produto com A. Notem, eu não estou falando aqui que A vezes B é B vezes A, estou falando só da associatividade, do poder correr o parênteses. Então, se eu tenho 3 elementos multiplicando, que ordem que eu tenho que fazer? Tanto faz, pode ser os 2 primeiros depois o último, pode ser os 2 últimos depois o primeiro, desde que você não troque de lugar, né? E tem uma última 6ª propriedade aqui, que é a distributividade. Essa propriedade, ela serve para misturar as 2 operações. Aqui tem produto e soma no mesmo tempo. Está dizendo aqui que se eu fizer o produto de um elemento A por uma soma de B com C, isso é a mesma coisa de fazer o produto de A com B e o produto de A com C e depois somar o resultado. É o famoso chuveirinho, né? Opa, se a gente faz A vezes B e A vezes C, dá a mesma coisa que A vezes B mais C, né? Ou, olhando de trás para frente, é o que nós chamamos de colocar em evidência. Tem o A repetido, então posso pôr ele para fora do parênteses, né? Então isso vale num anel. Então notem, o que é um anel? É um conjunto com 2 operações, uma soma e um produto. Para a soma, valem as 4 propriedades clássicas: associatividade, comutatividade, existência de neutro, existência de oposto. Para o produto, eu só peço uma coisa, que vale a associatividade. E para misturar as 2, eu tenho que saber como é que elas conectam-se, como é que elas se relacionam dentro de uma conta para fazer, é a distributividade. Toda vez que você tiver um conjunto com 2 operações que valem essas 6, você tem um anel. Aliás, eu te digo mais, você pode inventar. Você pode inventar um conjunto, uma soma e um produto que, se satisfizer essas 6 propriedades, tá valendo. Isso é um anel, tá bom? Então, algumas observações antes da gente ir para exemplos, para você ver que você conhece muitos anéis. É a seguinte: primeiro, fica implícito, não está escrito, mas tem que ficar claro para vocês que quando a gente fala que o anel, aliás, o nome do anel, às vezes eu vou usar só a letra do conjunto, tá? Por mais que o anel seja um conjunto e 2 operações, a gente costuma usar só a letra do conjunto para falar do anel, para não ficar muito carregada a informação, mas tecnicamente lembre-se que o anel não é só o conjunto, é o conjunto com as operações. Quando a gente faz a definição, tem que ficar claro que as operações têm que ser fechadas. Ou seja, toda vez que eu somo 2 elementos de A, tem que cair em A. Toda vez que eu faço o produto de 2 elementos em A, tem que cair em A, né? Então isso faz parte da definição. Não está escrito naquelas 6 propriedades, mas você também não pode inventar uma operação de soma que quando você soma não cai no elemento, ou você inventa um produto que quando você faz o produto entre 2 não cai no próprio A, e fazer isso ser um anel, porque não é, né? Então a primeira coisa que tem que estar implícita, não está escrita na definição, mas precisa ter cuidado, é que a soma e o produto tem que ser fechado. Muito bem. A outra coisa, como eu falei antes, só reforçando, às vezes eu vou denotar só por A, falo assim, o anel A. Não, mas A não é a letra do que denota o conjunto? É. Só que por simplicidade a gente às vezes ignora, não escreve tudo isso, né? Só escreve o nome do conjunto, mas tem que estar entendido de novo que o anel não é só o conjunto, é o conjunto, uma soma e um produto. Bom, a outra coisa, na hora de escrever produto, é claro que é bonitinho escrever A vezes B assim, com um pontinho no meio, mas é muito clássico a gente omitir o pontinho e escrever só A vezes B, tá? E outra coisa, se você ouvir falar em anel finito, aí o nome é autoexplicativo. O que quer dizer anel finito? Anel finito quer dizer que o conjunto é finito. O conjunto A em questão é finito, tá bom? Ou seja, a cardinalidade do conjunto é finita. Há alguns casos de anéis especiais. Vou destacar 2 já aqui.
Lembra que para a soma tem 4 propriedades, que o produto tem uma e tem a distributividade que junta tudo? Bom, se eu quiser exigir mais coisas para o produto, mais coisas para a multiplicação, eu vou pondo nomes ou sobrenomes aos anéis. Então, se eu tiver um anel que, além de tudo, ele tem unidade, tem elemento neutro multiplicativo. O que quer dizer elemento neutro multiplicativo? Elemento neutro é aquilo que você faz a operação por ele e não acontece nada. Então, dado qualquer azinho no conjunto, se você multiplicar por esse elemento neutro, dá o próprio. Na verdade, como eu não estou exigindo que eu não necessariamente tenho que vale a troca A vezes 1 e 1 vezes A, então aqui eu também vou exigir isso. Dos dois lados tem que valer. Então, para dizer que o elemento, que o conjunto, ou melhor, o anel, tem elemento neutro multiplicativo, eu vou denotar ele por 1, ou 1 de A, assim, né? O elemento neutro multiplicativo ele tem a propriedade, então, de que toda vez que você multiplicar qualquer elemento por ele dos dois lados, dá o próprio elemento. Ele é neutro. Para o produto. Quando isso acontece, notem, eu não obrigo que isso aconteça em qualquer anel, mas quando acontecer, ou quando eu quiser que aconteça, eu falo que isso é um anel com unidade. Unidade é um sinônimo, neste caso, para o elemento neutro multiplicativo. É mais comum que eu falo assim, pega a unidade, ao invés de ficar, pega o elemento neutro multiplicativo, tá bom? E se eu quiser exigir que vale a troca entre dois elementos no produto, que A vezes B seja igual a B vezes A sempre, eu falo que esse anel é um anel comutativo. Então você vai falar assim, mas um anel não é sempre comutativo? Não vale a comutatividade da adição? A da adição, ela é obrigatória, mas do produto não. Então quando eu falar anel comutativo, eu estou falando sobre o a mais relacionado ao produto. Estou dizendo, olha, é um anel, já sei que é um anel, já sei que valem aquelas 6 propriedades do começo, mas vale mais essa, A vezes B é igual a B vezes A. Então eu posso ainda misturar, falar assim, eu quero um anel comutativo com unidade. Então eram aquelas 6 propriedades mais essas duas. Tá vendo que a gente pode ir incorporando propriedades, mas aí para ser um anel de novo, só aquelas 6 são suficientes. Um parênteses, há livros que chamam de anel um anel que já vem com unidade. Há livros que chamam de anel um anel que já vem comutativo. Depende muito do contexto de onde ou de que situação você esteja lendo ou vendo. Mas, aliás, tem inclusive situações em que chamam de anel sem ter a associatividade do produto. Mas, enfim, o mais clássico, o mais comum é da forma como nós estamos fazendo aqui. São as 6 propriedades de anel, e aí se você quiser acrescentando mais propriedades, você vai colocando esses sobrenomes, tá bom? Para você saber que você já conhece anéis, eu vou falar para você quais são os mais clássicos. Pessoal, todos aqueles conjuntinhos básicos que você já aprendeu desde sempre na escola, os inteiros, os racionais, os reais, e claro, talvez não tenha aprendido na escola, ou aprendeu, os complexos, né? Também são anéis. Todos esses são anéis. E aí, de novo, lembra que não é só o conjunto que define o anel? É o conjunto com duas operações? Então, tanto no Z, quanto no Q, quanto no R, quanto no C, qual é a soma e qual é o produto? Aquela que você já conhece. Então, o produto que você já conhece é o produto nos reais. A soma que você já conhece de pegar 2 e 3 e dar 5 é a soma nos reais. Então, no complexo, 2 mais 3i, 4 mais 5i. Você vai somar a parte real, somar a parte imaginária, juntar e fazer. É a soma clássica. Produto. Distributiva, lembrando que i ao quadrado é menos 1. Muito bem. Esses conjuntos, com essas operações que você já deve conhecer, fazem com que esses conjuntos se transformem, de novo, junto com as operações, em um anel. Todos esses, os inteiros, os racionais, os reais, os complexos, com as operações de soma e produto usuais, são anéis. E digo mais, você já sabe que são anéis comutativos. Em todos esses casos, A vezes B é igual a B vezes A, para quaisquer A e B. E mais, tem unidade. E essa unidade é o número 1 que você conhece. No caso dos complexos é o 1, que é o 1 mais 0i. Né? É o 1 que você já conhece desde sempre. Então, esses 4 conjuntos com as operações de adição e multiplicação usuais que você já conhece são anéis. Então entenda, tudo que nós estamos fazendo aqui nessa teoria de anéis, ela se aplica a esses. Professor, então tudo que a gente conhece é anel. Não.
Os naturais não são? Como que não? Os clássicos todos são. Os naturais não são. E um motivo, se a gente voltar lá nas definições, você vai lembrar. Ah, tem duas operações naturais? Tem. A soma e o produto usuais. Você sabe somar e sabe multiplicar números naturais. Maravilha. Ah, a soma, ela é associativa, ela é comutativa. Maravilha. Mas o grande problema aqui... Bom, primeiro que alguns vão falar que o elemento neutro, aditivo, tal, não tá. Tem gente que acha que o zero pertence aos naturais, tem gente que não vamos entrar nessa polêmica. Mas a grande questão aqui para falar pra gente que os naturais não são um anel é a quarta propriedade, a propriedade do elemento, da existência do oposto. Se eu pegar o número 2, você sabe que o número 2 é natural. Com quem você soma o número 2 para isso dar o elemento neutro zero? Aí você fica pensando, professor, eu já sei, eu preciso do menos 2, só que aí é que está o problema. O menos 2, ele não pertence aos naturais. Se ele não pertence aos naturais, então não existe o elemento oposto no conjunto dos naturais em questão, não mora lá. Então isso não é um anel, porque para ser um anel tem que valer a quarta propriedade. Dado qualquer elemento do conjunto, no caso dos naturais, tem que haver um outro, um B, tal que este mais o B dá zero. E não tem. O que teria o menos 2, mas não mora lá, mora nos inteiros. Entende? Então, um conjunto com uma operação de soma e um produto que você conhece que não é anel, os naturais. Tá bom? Muito bem. Outro exemplo, mas agora eu vou fazer um exemplo para você ver como é que a gente demonstra essas coisas, tá? É um exemplo fictício, artificial, tá? Não é um exemplo que você sai por aí usando no dia a dia. Vamos pegar o conjunto Z, dos inteiros que você conhece, mas não vamos usar aqui a soma e o produto que você já conhece. Vamos usar a soma que eu vou criar aqui, que toda vez que você tiver que somar dois elementos A e B, você vai fazer A mais B menos 1. Aqui sim, A ou mais ou menos são os tradicionais, mas notem, eu estou definindo uma soma. E notem, toda vez que eu pego o A e o B e faço essa conta, dá inteiro, é fechado. Aqui também, produto. A com produto com B nesse caso vai ser por definição A mais B menos AB. Soma, produto, diferença que você já conhece. E aí aqui, de novo, não é o produto tradicional, estou inventando, estou criando um novo produto. E toda vez que eu pegar dois inteiros, é claro que tudo isso aqui vai me resultar em um inteiro. Então é fechado para este novo produto. Então eu quero que você veja comigo neste exemplo que os inteiros com essa soma nova, que eu chamei de soma com uma bolinha, né? E produto com uma bolinha, isso também é um anel e mais, é um anel comutativo com unidade, tudo isso. Para mostrar que é um anel, o que tem que fazer? Tem que mostrar 6 propriedades. Então eu estou fazendo esse exemplo para você ver como é que demonstra. Qual é a primeira propriedade? É a associatividade, né? Então, vamos mostrar a associatividade. O que eu tenho que fazer? Bom, em todos os exemplos aqui eu vou pegar elementos A, B e C quaisquer nos inteiros, tá bom? Então, eu não vou ficar escrevendo toda hora, só vou já te lembrar aqui. Então, vamos mostrar que quando eu fizer A mais B, depois fizer mais C, isso dá se eu estivesse trocando de lugar o parênteses. Então eu tenho que aplicar parte por parte a definição. O que é A mais B com esse mais novo? É a soma de A com B e a subtração com 1. Depois eu vou fazer essa soma com C. Mas vamos lá, o próximo passo. Aqui, como é que faz essa soma com C? Eu vou pegar o elemento anterior e vou somar com o próximo e tirar 1. Então vai ser o elemento A mais B menos 1, que eu vou somar com C e depois vou tirar 1. Tá certo? E vou fazer do outro lado para ver o que acontece. Vamos fazer o B mais C primeiro e depois somar com A. Então vamos lá. Então a primeira coisa é fazer o B com C. Quando você faz o B com C, dá B mais C menos 1. Tá bom. Então vamos somar com A. Aí vai ser assim, A mais B mais C menos 1 menos 1. Então notem, olha só o que aconteceu na linha de cima. Deu A mais B mais C menos 2. Aqui também deu A mais B mais C menos 2. Deu igual. Então, se deu igual, é a conclusão de que realmente
A mais B depois somado com C é a mesma coisa que A mais a soma de B com C. Então, realmente vale a associatividade, entendeu? Então, toda vez que você tiver que mostrar a associatividade de uma operação, é isso que tem que ser feito. Segunda propriedade, comutativa. Comutatividade. Bom, para mostrar a comutatividade da soma, eu tenho que fazer então A mais B e ver se dá igual a B mais A. Mas A mais B é a mesma coisa que A mais B menos 1. Se eu fizer B mais A, dá B mais A menos 1. E você sabe muito bem que A mais B e B mais A menos 1 com a soma usual são iguais. Então vale a comutatividade. Quem é o elemento neutro? Aditivo. Quem é o elemento neutro aditivo? Bom, não sei. Eu vou chamar de 0A, 0Z. Nesse caso, não é o mesmo zero, talvez, não sei. Então, o que tem que acontecer para ser elemento neutro? Eu tenho que pegar qualquer Azinho e somar com este 0Z e tem que dar o próprio Azinho. Vamos lá, quando a gente faz essa soma, o que tem que ser feito? A mais B, que no caso é o 0Z, menos 1 igual a A. Se você subtrair o A dos dois lados, que a gente está nos inteiros tradicional, você percebe que o 0Z é o 1. Olha que legal! O elemento neutro aditivo nesse caso é 1. O que isso quer dizer? Que toda vez que você fizer essa soma com 1 vai dar 0. Então pega qualquer elemento, pensa aí, 7. 7 mais o 0Z. Tá, o 0Z é 1, né? Então 7 mais 1 é 7. Mais 1 menos 1. 7 mais 1 é 7 mais 1 menos 1 é 7. 7 mais 1 é 7. Com essa soma é. Entende? Então o elemento neutro aqui é o 1. Muito bem. Vamos fazer a soma, a quarta propriedade, que é o elemento oposto. Então pensa comigo. Quem que você soma com o A para dar o 0Z? Para dar o elemento neutro aditivo? Não sei. Eu sei que A mais B é a mesma coisa que A mais B menos 1 e o 0Z é 1, né? Então, quem é o B que eu preciso? Bom, se eu isolar aqui e fizer as contas, eu vou perceber que isso aqui é o 2 menos A. Tá vendo? Joga o 1 para lá, o A vai negativo. Então, existe, para qualquer elemento A em Z, existe um elemento B. Quem que é o elemento B? É o 2 menos A, tal que toda vez que eu fizer o A somado com o B nesse novo modo, dá o elemento neutro, que é o 1. Então, pensa assim, olha, para dar o elemento neutro, para dar o 1, eu tenho que somar qualquer inteiro, sei lá, o 7 com 2 menos 7. 2 menos 7 é menos 5. 7 com 5, que ao fazer essa soma, dá o elemento neutro, que é o 1. Então existe também, está provado. Quinta propriedade. A quinta propriedade é a associatividade do produto. Então, A vezes B vezes C. Eu tenho que falar que vale correndo parênteses. Só que agora o produto é aquela operação ali. Então é A mais B menos AB. E aí eu vou fazer essa mesma operação com o C. Então eu tenho que fazer agora de novo o produto. No lugar do A eu vou trocar por essa expressão entre parênteses. No lugar do B eu vou trocar pelo C. Então vai ficar assim, A mais B menos AB. E aí eu vou trocar o B por C, e aí de novo, ó lá, tem o produto das duas expressões. Então, A mais B menos AB vezes C. Então, A mais B menos AB mais C. Aplica a distributiva que a gente conhece, vai dar menos CA menos CB mais ABC. Agora vamos fazer do outro lado. Então, A vezes B vezes C. Então fica assim, A vezes, vamos fazer B vezes C primeiro. B mais C menos BC. Muito bem. Então a gente tem que fazer aquela operação com esses dois de novo. O primeiro mantém o A, o segundo é toda essa expressão entre parênteses e depois eu tenho que fazer o produto do A com a expressão entre parênteses. Vamos lá, vamos ver que vai ser igual ao de cima. Então vai ficar assim, A mais B mais C menos BC menos AB menos AC mais ABC. Senhoras e senhores, notem, é igualzinho uma expressão à outra, tá? AC e CA
A C e CB está aparecendo com menos, a B... Olha, os termos que estão produto de 2 estão todos aparecendo com menos, tanto aqui quanto aqui. Os termos sozinho, A, B e C estão somando e o ABC aparece no final. Então, essas duas são iguais, então vale a associatividade do produto. Sexta propriedade. A sexta propriedade, ela consiste em mostrar a distributiva. Então, o produto da soma, nesse caso, tem que dar a mesma coisa se a gente fizesse separado. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou fazer a soma de B com C, então é B mais C menos 1. Depois eu vou fazer o produto, que é o primeiro mais o outro, menos o produto entre eles. Então, menos A vezes B mais C menos 1. Desenvolvendo, isso aqui vai dar A mais B mais C menos 1, menos AB, menos AC mais 1. Notem que o 1 e o 1 aqui, e o menos 1 vão se cancelar. E se eu fizer A vezes B, depois somar com A vezes C, vai ter que dar a mesma coisa, né? Ficou ruim de enxergar, né? A vezes C. Vamos ver o que acontece? Então, A vezes B é A mais B menos AB. Vou ter que somar isso com A vezes C. A vezes C é A mais C menos AC. Vamos trabalhar aqui. A soma o que faz? Soma os dois termos. E depois tira 1. Né? Ih, não deu certo aqui, hein? Eu acho que eu tenho algum erro de conta. Ó, o A mais B apareceu. Eu fiz algum erro de conta aqui? Meu Deus, qual foi o erro, hein? O A vezes B, o A vezes C apareceram, o A apareceu. Teve algum erro de conta aqui que eu não estou enxergando. Em algum lugar houve algum erro que eu não percebi. Desculpa. Aqui em cima, né? Eu deveria até apagar esse vídeo e começar de novo. Eu vou pedir licença a vocês para não fazer isso. Por realmente não ter esse tempo. Aqui no final, né? Era menos A vezes menos 1. Acabei colocando 1, né? Esse menos 1 não vai cancelar, tá? Não vai cancelar. Me perdoem aí a falha. Esse, no final, o menos A com menos 1 vai dar mais A. Agora sim. Então, se vocês olharem bem, ó, A com A vai dar 2A. Aqui também tem 2A. Aí apareceu B, apareceu C, apareceu menos AB, apareceu menos AC e apareceu menos 1. Ufa! Então, realmente, essas duas expressões são iguais. Me perdoem aí o deslize aqui no meio do vídeo. Bom, então isso, pessoal, essas 6 propriedades provam que realmente essa operação, esse conjunto Z com essas operações formam um anel. Aí tem que mostrar que é comutativo e com unidade. Deixa eu fazer a questão da unidade aqui para você ver. Ó, então, a questão da unidade. Existe algum elemento que quando eu faço o produto, eu vou chamar esse elemento de 1Z, que eu faço o produto e dá o próprio A? Vamos ver. A vezes 1 é A mais 1Z menos A vezes 1Z. Isso tem que dar A. E eu tenho que descobrir quem é o 1Z, tá vendo? Então, notem que tem A dos dois lados, eu posso subtrair e tal, muito bem. E aqui, a operação de produto usual, a gente consegue colocar em evidência. Então, quando eu fizer aqui, nota só para vocês verem, esse 1Z é a mesma coisa que 1Z vezes o 1 que a gente já conhece, tá? Então, está aparecendo, o produto e a subtração que a gente está vendo aqui são as que a gente já conhece. Eu posso pôr o 1Z em evidência. Opa! E aí fica 1 menos A aqui, só que está igualado a 0. Então, se eu passar isso aqui multiplicando, dividindo, vai dar 0. Olha que coisa bizarra. O 1Z, o elemento neutro multiplicativo, é o 0 que a gente conhece. É ele que toda vez que eu fizer, olha só, A vezes 0 vai dar A mais 0 menos 0, vai dar A. Então, é o 0 que é o nosso elemento neutro multiplicativo. Então, tem unidade. E aí, pessoal, para não deixar o vídeo muito mais longo, eu vou deixar que você faça a comutatividade com as suas próprias mãos, mas só para indicar o que você tem que fazer. Só tem que desenvolver isso aqui. Na verdade já está pronto, né? Não tinha conta para fazer nesse caso. A vezes B é a mesma coisa que A mais B menos AB.
Agora, se eu fizer B vezes A, também dá, né? A mais B menos A menos BA. Ou melhor, deixa eu ser honesto aqui com a definição. É B mais A menos BA. Só que você sabe que A mais B e B mais A é a mesma coisa. Você sabe que A vezes B e B vezes A é a mesma coisa. Então, essas expressões são iguais. Tá bom? Então, de novo, isso aqui prova que tem unidade. Essa última coisa que nós fizemos prova que é comutativo. Então, esse conjunto com essas duas operações artificiais que a gente inventou aqui forma um anel comutativo com unidade. Tá bom? Vamos lá, agora esse exemplo foi muito artificial para você aprender como é que demonstra, mas existem outros exemplos não artificiais, realmente úteis no dia a dia, que possivelmente você já conhece e que também são anéis. O caso mais clássico é o conjunto das matrizes quadradas de uma determinada ordem. Então, quando você pensa assim, conjunto de todas as matrizes 2 por 2, ou 3 por 3, ou 4 por 4, ou 5 por 5, com entradas em um anel qualquer. Então vamos supor que você esteja... Em geral a gente usa o A igual aos reais. Então, esse conjunto aí, se a gente pegar o A... se a gente pegar o A igual aos reais, então eu estou falando do conjunto das matrizes N por N com entradas reais, tá bom? Então, vamos lá, uma 3 por 3 tem 9 entradas, 3 linhas e 3 colunas. As 9 são números reais, se eu escrever assim. Então, pega todas as matrizes N por N com entradas nesse anel, outro que você fixou. Pode ser os reais ou pode não ser, pode ser outra coisa. O que importa é o conjunto das matrizes N por N sobre qualquer anel também é um anel. Mas, professor, você falou que não é só o conjunto que faz um anel. Com certeza não. Tem que ter uma soma e tem que ter um produto. E aí, o que a gente usa como soma e produto? A soma e o produto que você já deve ter aprendido sobre matrizes. Soma matrizes, entrada por entrada, e produto de matrizes que você faz um produto interno entre cada linha e cada coluna e vai compondo o produto, né? Esse anel, pessoal, ele é um anel com unidade. E aí, a unidade em questão, o elemento neutro multiplicativo, é a matriz identidade, tá? O 1 das matrizes quadradas é aquela matriz identidade que você conhece. Você pega o elemento neutro do anel, coloca ele na diagonal principal e enche o resto de zeros, lembrando que é o zero o elemento neutro do anel, tá? Então, isso aqui é o elemento, se você não lembra, claro, pesquise sobre essas coisas de matrizes só para aproveitar a situação, mas isso é um anel com unidade, porém não é comutativo. Você possivelmente consegue fabricar e nesse momento inventar nas suas anotações, por exemplo, duas matrizes 2 por 2 com entradas reais, que quando você faz uma vez a outra e a outra vez a uma, o resultado não dá igual, né? Então, esse é o primeiro caso de um anel clássico que a gente conhece, que tem unidade, mas não é comutativo, tá bom? Outro conjunto que você certamente já trabalhou na sua vida, sem saber, né? É o conjunto dos anéis de polinômio, o anel dos polinômios. Então pega um anel A qualquer de novo, que pode ser o Z, pode ser o Q, pode ser o R, pode ser o C, pode ser qualquer outro anel, pode ser anel de matrizes, etc. E faz com isso o conjunto de todos os polinômios que você escreve com coeficientes em A. A gente vai estudar esse anel em específico no futuro, mas já vamos usar para alguns exemplos gerais aqui no meio da teoria. A gente chama de A de x o conjunto de todos os polinômios com entradas em A. Então, por exemplo, R de x é o conjunto de todos os polinômios com entradas reais. Quem mora aqui, por exemplo? Todo polinômio. Tudo que for 1 a 0 mais a 1x mais a 2x quadrado, até qualquer grau, isso mora sempre ali, desde que os a's todos aqui sejam reais, tá bom? Esse anel, isso pessoal, você sabe que polinômio dá para somar e dá para fazer o produto. Soma é parte por parte com as mesmas potências e produto é aplicando distributiva. Com essas operações clássicas, o A de x é um anel que a gente chama de anel de polinômios, tá? Esse anel é comutativo, o produto de polinômios, esse anel ele é comutativo se o A for comutativo, tá? Se o A for comutativo, tá faltando essa informação aqui. Se o A for comutativo,
o anel de polinômios também é. E é com unidade, desde que o A também tenha unidade. Então, se o A tem unidade, então aqui também vai ter, tá? E a unidade é o polinômio constante igual à unidade do anel, tá bom? Muito bem, tá aqui, ó. É o polinômio constante igual à unidade do anel, tá bom? Tem outro exemplo aqui que eu não vou explorar tanto nessa aula diante do tempo, essa aula já tem mais de meia hora, mas que eu gostaria que você tentasse fazer aí um entendimento sobre ela pausando o vídeo. Se você pegar um anel A e D, um conjunto qualquer, que não precisa ser um anel, o conjunto de todas as funções que saem do D e chegam no A, que a gente vai denotar por A elevado a D, é um anel com a soma de funções definida como sendo a soma das imagens e o produto das funções definido como sendo o produto das imagens. Esse conjunto A elevado a D, quer dizer, de todas as funções de D em A, com essas operações, é um anel. E caso A seja comutativo com unidade, comutativo A também, A elevado a D também é. Se tiver unidade, o A elevado a D também é, tá bom? E tem também um outro caso, agora sim eu gostaria que você tivesse muita atenção nesse exemplo, é o último dessa aula, que é o anel das classes de restos, pessoal. Isso aqui é bastante importante. Pega qualquer número natural não nulo, então 1, 2, 3, 4, 5. Na verdade, você pode até se restringir a m maior do que 1, não tem graça aqui, mas pode até pegar também. A gente define z de m, esse m embaixo, como sendo o conjunto de todos os números entre 0 e m menos 1. Não chega até o m, chega até o m menos 1. Então aqui a gente põe uma barrinha em cima. Essas barrinhas estão indicando que esses números são os restos possíveis na divisão por m. Se você lembrar lá da congruência modular, da aritmética modular, todo número inteiro ele é congruente ao seu resto, por definição. Então, todo número inteiro ele é congruente a um desses. Para qualquer número inteiro, o A ele é congruente a algum desses carinhas aqui, módulo M, para algum desses carinhas aí que eu falei, para algum B igual a 0, 1 até M menos 1. Então, pessoal, estou dizendo para vocês que todo inteiro pode ser representado através de um desses carinhas aqui. Esse conjunto nós chamamos de Zn, é o conjunto das classes de restos, módulo M, tá? E aí a gente pode definir operações clássicas neles. Como é que eu somo dois elementos aqui? Olha, eu vou somar e pegar o resto da divisão por M, tá? Então não é óbvio de escrever, mas não sei se é óbvio de pensar, tá? Então quando você pensar, por exemplo, no Z3, quem é o Z3? O Z3 são os restos possíveis na divisão por 3, ou seja, 0, 1 e 2, tá? E aí eu te pergunto, como é que a gente soma aqui dentro? Vamos somar, por exemplo, o 1 com 2. Se eu somar 1 com 2, o que vai dar? Vai dar 3, professor. Sim, só que 3 não é um elemento que mora aqui. O que eu faço? Eu pego o resto dele na divisão por 3. Se eu dividir 3 por 3, quanto que sobra de resto? 0. Então, nesse caso, 1 mais 2 mora lá, é o 0. Você viu que bizarro? 1 mais 2 dá 0. Nesse conjunto é verdade, tá? E produto? Se eu fizer, por exemplo, 2 vezes 2, produto vai ser de novo, mesma coisa. O produto de duas classes, de dois elementos de Zm, é o resto da divisão do produto dos representantes aí. 2 vezes 2 dá 4. Mas 4 não mora no Z3. Quem é o resto da divisão de 4 por 3? É 1. E 1 mora lá. Então, 2 vezes 2 é 1. Gente, esse tipo de conjunto, Z3, Z4, Z5, Z2, Z2 é só o 0 e 1, é o binário. Esses conjuntos são bastante importantes para uma série de coisas em matemática, tá? É importantíssimo neste curso em particular. Então, notem que essas operações são feitas todas calculando o resto, fazendo o módulo M. Gente, esse Zm com essas operações é um anel, e é um anel comutativo com unidade. Eu recomendo você pensar por quê, mas a melhor forma de você chegar à conclusão de que isso é verdade é pensando nas propriedades de congruência modular,
tá bom? Então a gente vai usar bastante esses EM, inclusive para fazer bastante exemplo ao longo das próximas aulas, tá bom? Então faz um exemplinho aqui. Se eu fosse você, eu tentaria agora pegar o Z5, por exemplo. Quem é o Z5? É o 0, 1, 2, 3, 4. Pega dois elementos ali no meio, 4, 3 e soma para ver quanto que vai dar. Pega o 4, 3 e faz o produto e vê quanto que vai dar, tá bom? Vale bastante a pena para vocês se familiarizando com esse conjunto, tá bom? Então, com isso nós terminamos essa aula. Desejo a você bons estudos e até a próxima.